Bom, boa noite a todos. Me ouvem? Me façam ouvir? Estamos aguardando a chegada da nossa convidada, professora Samara Bernardino. E hoje vamos falar sobre gestão de risco em tempos de crise. É isso aí. Gestão de riscos, algo que já é complexo. Imaginem agora em tempos de risco. Vamos aguardar a professora Samara, conselheira Samara também. Depois eu vou ler o currículo dela para vocês aqui. E a gente já inicia esse bate-papo, essa troca de ideia sobre gestão de risco em tempos de crise. Bom, a Samara entrou aqui. Conecta. Está conectando com a Samara. Olá, Samara, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem por aí? Tudo. Então, eu fiz uma introdução bem rápida aqui, dizendo que a gente ia conversar sobre gestão de risco em tempos de crise, né? E eu fiz um comentário sucinto em que trabalhar com a gestão de risco já é algo complexo, imagine-se então em tempos de crise, né? Sim. Eu quero, antes de a gente começar de fato, Samara, eu quero dar uma boa noite a todos, administradores, tecnólogos, estudantes de administração, entusiastas da área, empreendedores, né? Todo esse público que tem interesse em assuntos de administração, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação poder estar aqui conversando com a professora Samara, que é especialista nessa área. Em breve já vou fazer a leitura do currículo da Samara. E é uma satisfação, uma honra ter aceitado esse convite do vice-presidente de Assuntos Institucionais do CRA, do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, o João Alfredo Campos, bem como da Valquíria, que é a coordenadora, e de toda a equipe. Fico agradecido por essa missão, essa incumbência que me deram de conversar com a Samara. Dito isso, eu me apresento rapidamente, porque o que interessa é a gente apresentar a Samara. Eu sou o Eduardo Bride, estou como vice-presidente administrativo e financeiro do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, mas, como eu disse, o que interessa de fato é a nossa convidada. Então, Samara, se você me permite, por favor, eu vou fazer a leitura aqui do seu currículo resumido. Tá? E a Samara possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Administração também pela UFSC, conselheira do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, coordenadora geral da Câmara de Administração Pública, administradora na Eletrosul, profissional especialista CPCA, Compliance Anticorrupção, e certificada pela LEC, Legal Ethics Compliance. É isso mesmo, Samara? Ótimo. Fiz a leitura correta aqui? Imagina, eu agradeço também o convite por estar participando, né? Agradeço ao CRA e ao João Alfredo, Valquíria, toda a equipe de desenvolvimento institucional, e especialmente a ti, né, que a gente já se conhece há um bom tempo, lecionamos juntos e somos aí entusiastas da administração, apaixonados pela nossa profissão, e a tua confiança no meu trabalho, o teu reconhecimento e me convidar para fazer parte, né, do conselho
Então, eu estou aqui para retribuir também toda essa confiança e esse carinho e admiração dedicado à minha pessoa, Imagina, certo? E é me uma sinto... sorte, é uma sorte do Conselho Regional de Administração poder contar com pessoas como você, Samara, no nosso quadro e trabalhando voluntariamente, como todos nós, né, em prol da profissão, para a gente levar um desenvolvimento maior aí para o nosso país, né? Carente muitas vezes de administradores em locais e pontos estratégicos para, de fato, desenvolver a nossa sociedade. Eu quero também te agradecer muito, Samara, pela tua presença, em nome do CRA. Tá? Agradeço a você e agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Tá? Fizesses um comentário ali sobre a nossa atuação profissional, né? Eu conheci a Samara há cerca de 15 anos, a gente lecionava numa faculdade, eu dava aula de jogos empresariais, naquela época eu não sei qual era a disciplina que tu lecionava, Samara, não lembro. Dentre as disciplinas, OIM, marketing cultural, gestão de projetos culturais, né? Então, Área então de bem, planejamento. bem diversificado essa atuação tua. Eu acho que a gente vai poder conversar bastante e ter vários exemplos aí de como essa gestão de risco efetivamente se faz, né? Além disso, dessa tua experiência acadêmica, obviamente pela tua experiência profissional. Eu quero fazer uma observação antes de a gente entrar de fato no assunto, Samara, de que a gente vai responder as perguntas nos momentos em que a gente fizer uma pausa, tá? Porque como eu não sou habilidoso aqui com essa questão de videoconferência e lives aqui, é capaz de eu me perder. Então, em alguns momentos eu vou dizer que a gente vai abrir um espaço para um debate e daí as pessoas que queiram fazer algum tipo de pergunta, podem fazer que a gente responde, né? Bom, Pode então ser, é eu isso. posso Vamos deixar o meu e-mail, Bride. Não sei se eu posso deixar meu também no e-mail final. disponível. Isso, Posso... ótimo, Isso. perfeito. No final a gente pode E depois disponibilizar eu o teu respondo e-mail, com então. calma. Isso, com Uhum. certeza, né? Então tá, então Meu vamos e-mail é... adentrar aí. Hã? Queres que eu fale já o e-mail? A gente toca para o final. Não, a gente Meu deixa para e-mail é depois. SA Bernardino. Então tá. Mas depois, no final, a gente confirma também e tu repete, por favor, né? Porque pode chegar alguém aí no meio da live e aí no final isso fica gravado. Tá, Bom, tá ótimo. vamos entrar então de fato no assunto, Samara. A gestão de risco. O que é a tal da gestão de risco? Fala pra gente de uma forma resumida. O que é isso? Então, gerir riscos é tentar gerir incertezas, né, Bride? A gente lida com riscos diariamente, né, como pessoa e também como gestores e dentro das organizações. Então, gerir riscos é atuar preventivamente de forma a minimizar esses impactos, essas incertezas no alcance dos nossos objetivos. Toda vez que eu tenho um objetivo, eu tenho aí uma série de fatores que podem interferir no alcance desse resultado. E essa incerteza nós denominamos risco. Então, toda vez que eu tenho um objetivo a ser alcançado, esses fatores podem interferir na concretização. Então, eu tenho inúmeras ferramentas. Então, nós temos softwares, mas o que de fato na prática se percebe é uma das ferramentas que a gente utiliza muito corriqueiramente é o Excel. Então, o próprio Excel nos possibilita ali ferramentas para gerir essas incertezas. São decisões Então estratégicas que nós não tomamos. sei, a conexão da Samara está um pouquinho lenta. Esse horário, normalmente a conexão fica mais lenta, né? Vamos retomar aqui com ela.
Ela estava dando um panorama sobre gestão de risco, conceito disso, né? Que envolve o processo de antever o que pode dificultar o alcance de objetivos ou impossibilitar o alcance de objetivos. Samara, Caiu? Tá estás me nos ouvindo? ouvindo? Tô, sim, agora sim. Agora sim, Isso. voltei. Tu Então, estavas retomando. comentando, isso, estavas comentando sobre a gestão de risco, que é um ato que envolve um processo de antever os fatores que podem dificultar o alcance dos teus objetivos, né? Na empresa, né? E houve um comentário também que não precisa nada de muito especial em termos de ferramenta tecnológica, que por meio de uma planilha de Excel já é possível o administrador fazer esse tipo de acompanhamento de gestão. É isso? Exato. O uso de uma planilha pode nos habilitar essa gestão. O que eu estou tentando colocar quando caiu a conexão é que são decisões que tomamos diariamente. Toda vez que eu tenho uma relação a esse risco, ou eu aceito Acho que e risco e tento mitigar, eu posso não querer assumir este risco, então eu acabo não assumindo esse negócio ou não assumindo essa decisão, sigo um outro caminho, ou eu simplesmente transfiro. a conexão da Samara está um pouquinho lenta. Vamos aguardar. Samara, está ouvindo? Alô? Acho que ela caiu. Vamos tentar novamente a conexão aqui com a Samara. Vamos ver aqui. Ela deve conectar em breve. Espero que a internet dela melhore, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. E várias dicas importantes que ela pode dar aqui para os administradores, fornecer insights, enfim, várias dicas para a gente poder administrar melhor as nossas empresas nesses momentos, né, de crise, gerenciando o risco. Esperando ela retomar aqui. Entrando o William aqui, o Glauco. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando a Samara retomar a conexão. Samara, o Adriano se encontra aqui na live também, Janaína. Boa noite a vocês. Opa, Samara apareceu. Vamos visualizar aqui. Vamos ver se a Samara consegue agora fazer uma conexão. Está conectando. Oi, Samara. Voltei. Voltou? Voltou? Tu estás perto do teu roteador aí? Como é que tá?
Ainda não está muito boa a conexão. Consegues me ouvir? A conexão tá lenta. Espero que ela volte logo. Opa, caiu. Vamos ver se a gente consegue retomar. Vou mandar essa mensagem aqui que a Janaína mandou para a Samara. Opa, vamos lá. Tentar novamente. Aí. Vamos ver se agora dá. Ó, agora eu acho que a Samara vai conseguir, porque ela está entrando pelo celular. Vamos ver se vai melhorar. Opa! Voltei. Ah, agora a imagem tá melhor. Estamos de 4G agora, vamos Opa! lá. Muito bom. A tecnologia Então, às vezes ajuda, mas às vezes também dá uma canseira, né? Mas vamos lá. A gente estava conversando sobre a gestão de risco, estavas comentando inicialmente, né, do que de fato se trata, e eu já gostaria de saber de ti, Samara, se essa gestão ela pode ser feita em qualquer tipo de organização, né? Independente se é pública, se é privada, do tipo de negócio, do tipo de objeto dela, objetivo, independente do tipo do tamanho dessa organização, como que vocês que trabalham nessa área veem isso? Existe um nicho específico de empresa que deve utilizar isso, ou é uma ferramenta abrangente para diversos tipos e formas e atividades de empresas? sim, Brice, para qualquer tipo de organização, e inclusive individualmente, né, pessoalmente, a gente faz também gestão dos nossos riscos. Nós estamos fazendo isso no CRA, né, Certo? estamos fazendo um trabalho de gestão de riscos no CRA, que é uma autarquia, E é já te uma agradeço por organização. isso, a Samara está dando toda uma consultoria lá para o CRA, para a gente implantar essa questão de gestão de risco compliance, o que está sendo muito bom para a gente. Fico muito Sim, agradecido. Aproveito para te agradecer isso em público, Samara. obrigada também pela oportunidade e é sempre um aprendizado, porque a gestão de risco ela é muito particular, conforme o contexto e o objetivo organizacional, é, ela não é uma receita que eu posso aplicar igualmente para todas as organizações. Então, cada organização tem o seu objetivo, sua existência, né? A sua Característica. finalidade Aham. maior. Uhum. Então, é esse objetivo que vai nortear quais são os riscos e as incertezas que devem ser geridas. Então, sim, a gente pode fazer e aplicar em qualquer organização. E volto a dizer também na nossa própria vida pessoal. A gente conversava hoje à tarde um pouquinho, né? E eu estava pensando, mães e pais e quem é responsável por formar um ser, a gente, quem nunca ouviu a mãe dizer, ou o pai, enfim, um cuidador, leva o casaco, leva a sombrinha É porque vai verdade. chover. Isso é gestão de risco, né? Isso Porque é estar atento. a mãe, agora tô falando isso, é mais fácil de a gente fazer uma associação, porque a mãe está tentando antever algo que pode atrapalhar lá na frente, né, um momento ou uma situação na vida do filho, né? Exatamente. Essa preocupação, então, em tentar antever o que pode afetar a empresa seria, então, a gestão de risco.
Dá para a gente Sim, fazer essa relação? exato, é atuar preventivamente, de forma a mitigar essas incertezas. Então, quando a gente vivencia um estado, né, de crise, uma pandemia como nós estamos vivenciando no momento, as empresas, as organizações que já fazem gestão de risco e há um bom tempo, elas podem passar e atravessar essa crise, essa pandemia de uma forma, digamos, mais segura ou com menos impacto. Então, a gestão de risco pode sim ser feita em qualquer organização. Mas é um processo, eu diria, talvez, até cultural, né? Porque a nossa cultura, ela ainda não é tão desenvolvida no sentido de planejar, de antever, né? As possíveis alterações do ambiente, né? Sim, E como a gente vê muitas vezes nos povos do Oriente, né? O japonês chega a planejar para daqui a 15, 20 anos, né? Agora, claro que os tempos mudaram, está tudo muito mais rápido, mas quando eu fazia a graduação, a gente sabia e ouvia falar de planejamento estratégico do Japão, que era para até 50 anos, né? Então eles têm essa cultura, né? E falando da pandemia também, é visível que mesmo antes da pandemia, eles já andavam com a máscara, né? Em relação ao sim. respeito às outras pessoas, né? Eu comentei Então, contigo logo cedo que uma empresa americana assistiu uma live na semana passada e a pessoa comentou dessa empresa americana, a Furukawa, que ela tinha já na sua matriz de risco a pandemia e uma epidemia. Então, a cultura oriental, de fato, como tu bem colocas, já há uma atitude de prevenção, uma atitude de cuidado, uma atitude de respeito ao outro, uma cultura de planejar e exatamente. antever. Uhum, uhum. Então, de fato, você consegue gerir melhor fatores emergenciais quando você já tem isso engajado nos seus valores organizacionais ou na sua cultura, né? Se a gente for falar em termos de nação. Sim. E, Então, como eu falei inicialmente, são decisões estratégicas que nós tomamos. Gerir riscos, atuar preventivamente, é aceitar que essas incertezas existem e implementar controles e medidas para mitigar essa incerteza. E aí a gente fala muito de controle, o controle acaba sendo visto como uma fiscalização ou uma limitação, e na verdade, né, se fala em excesso de burocracia, e a gente ainda comentava numa das nossas reuniões do CRA, e eu coloquei, bom, o conceito de burocracia ele foi extremamente banalizado ao longo do tempo, e e deturpado, vamos dizer assim, né? quem lê o Max Weber, né, nós administradores, a gente percebe que ele vai falar das diversas teorias, e aí inclusive a teoria da burocracia, que ele coloca que padronização, impessoalidade, transparência são valores que vão te permitir conduzir os processos organizacionais de uma forma eficaz. Né? E Então, a gente vivencia isso hoje, né? parece que A gente tá havendo um busca. resgate disso, então, né, Samara? Só que, claro, se você utiliza essas ferramentas como um mecanismo de dominação, que era a grande crítica dele, né? De dominação, de poder, sim, além de banalizar, você está criando uma dominação excessiva. O que de fato é a essência da burocracia, do controle em si, é você estabelecer padrões e transparência para conduzir e alcançar o seu objetivo de uma forma eficaz. E evitar Então, riscos, né? exato, e aí o controle
ele coloca uma medida para essa incerteza, né? Ou ele ameniza, ou ele te permite antever, se preparar, se prevenir, que é o que a gente estava falando. A gestão de risco é a prevenção para atuar nessa incerteza. Então, em outras palavras, o que tu estás contando para a gente é que o que pode aparecer num primeiro momento, um controle que pode incomodar alguém, na verdade, essa pessoa que está vivenciando esse controle pode, inclusive, se beneficiar disso, porque vai evitar alguns riscos na sua atividade e por consequência, para a empresa, e ela pode até se defender de alguma interferência externa ou de alguma pressão no momento em que existem esses padrões, esses controles dos riscos que são passíveis de uma empresa ser acometida, é isso? Sim, a gente fala, o Instituto de Auditores no Brasil estabelece as linhas de defesa. São 3 linhas de defesa que nós chamamos na gestão, na governança, riscos e conformidade. A primeira linha de defesa são as nossas áreas de negócio, é a nossa linha de frente. Né? Quem está atendendo o cliente, quem está lá na produção, quem está gerindo a parte financeira. Essa é a nossa primeira linha de defesa. É ali que os nossos processos organizacionais estão sendo conduzidos para o alcance do nosso objetivo maior do negócio. A segunda linha de defesa é toda aquele aparato de controles e a própria gestão de riscos que vão atuar de forma a minimizar todo e qualquer impacto que possa interferir na concretização dessas atividades e, consequentemente, no alcance dos resultados organizacionais. E aí a terceira linha de defesa, que é o que na organização a gente não gosta muito que chegue nesse limite, que é a parte das auditorias, aí sim a fiscalização, é a verificação se de fato as minhas 2 linhas de defesa atuaram de forma a não comprometer a minha organização. Certo. Então, enfim, é toda uma atitude preventiva para garantir o alcance desse resultado. E eu selecionei aqui alguns benefícios, na verdade, elenquei alguns de algumas pesquisas do que seria positivo com relação à gestão de risco, né? Então, ela protege, né? Os benefícios da empresa o valor organizacional. Sim, ela protege o valor organizacional, ela subsidia a tomada de decisão, então ela dá todo um input para o planejamento estratégico, ela é fundamental para o planejamento estratégico, porque aí eu vou perceber aonde eu posso atuar, o que eu preciso aprimorar, proteger mais. Deixa eu te interromper, que agora tocasse num ponto que eu acho que tem uma boa questão. Para o administrador em geral, a análise de SWOT, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, ela é bem disseminada, né? E acabaste de tocar no assunto do planejamento. Existe uma matriz de risco, eu acho também, né, Samara? Mas quando o administrador ele está pensando no planejamento, ele está efetuando uma análise de SWOT, ele já não estaria começando ali uma gestão de risco? Não seria um ponto de partida fazer uma análise de SWOT? Sim. Ótimo, Brigitte. Tu sabes que eu adoro SWOT, né? Então, tocasse num ponto muito legal. A gestão de risco é simulação de cenários. Você vai criar cenários desde o pessimista ao ideal. Então, é importante que eu simule cenários diversos para traçar aí os meus fatores de risco. Na prática, eu vou te dizer que as empresas geralmente atuam com o foco no risco inerente.
A gente não tem... Aí a gente volta a falar na questão da cultura. A gente não tem essa cultura de simular diversos cenários, que é o ideal, né? Para que eu possa avaliar para tomada de decisão. Então, num cenário, a gente pode usar o cenário que a gente está vivenciando agora, da pandemia. Certo. Né? Esse seria o cenário caótico, o pessimista. Então, esse seria, às vezes, até um cenário utópico. Uhum. Mas ele deve que de fato ser foi para colocado... muita gente, né? E que de fato foi para muitas empresas, né? Sim, exato. Então, o que seria o risco inerente, né? É o risco que está relacionado ao próprio negócio. Né, se eu for falar de energia, por exemplo, eu tenho um risco inerente a essa produção. Né? Se eu for falar em indústria química, eu tenho um risco alto inerente a essa produção. Mas eu não vou deixar de produzir. Então, eu vou fazer toda uma mitigação desse risco inerente para que eu tenha uma avaliação final, e aí a gente chama do risco residual, que é aquilo que eu tenho posteriormente à mitigação, o estabelecimento dos controles, e eu tenho também aquele risco que é o ideal, que é o tolerante para a organização, é o risco que eu consigo suportar, é o meu limite. E aí, a gente volta lá para aquela tua questão inicial. Gestão de risco serve para qualquer organização? Sim. O que vai diferenciar é o meu limite, a minha propensão a risco. E isso também individualmente. A organização é formada por pessoas. Então, dependendo do apetite a risco de quem está lá na tomada de decisão, você tem um negócio mais arrojado ou não. Né? Se a gente analisar uma startup e analisar uma organização com uma estrutura mais tradicional, mais clássica, a gente vai ter aí, né, uma estrutura matricial, departamental. São objetivos distintos, são culturas distintas. Então, eu vou ter, de repente, uma propensão a risco, uma tolerância a risco muito maior numa startup do que numa organização já de longa trajetória, né, que tem aí um corpo funcional sob a sua tutela, que tem muitos investidores. Então, essa é a medida, é isso que vai diferenciar. Muitos órgãos de controle, né? Enfim. Exato, muito maior fiscalização, né? A empresa que tem capital aberto. Então, você precisa responder a diversos riscos aí. Então, seu nível de tolerância também tem uma outra medida. E também tem uma outra coisa. A construção da matriz, que a gente chama da matriz de calor, o heat map, que isso é utilizado no PMBOK, tem outros softwares, e também através das planilhas, que é o que nós estamos utilizando no próprio CRA. E essa construção, essa medida dos quadrantes, que também conversa um pouco com a matriz SWOT, que para quem não conhece, a SWOT são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, calcular nesses quadrantes aonde que esse meu risco ele está dosado. Ele é um risco de baixo impacto e de grande essa explicação prática é interessante para a gente saber, né? Porque estás comentando, então, que existe uma possibilidade, dependendo do risco, e talvez tu até pudesse, na tua fala, dar algum exemplo, ele pode estar ali naquela matriz, num ponto onde ele está frio, né? Na matriz, ele não representa uma grande ameaça para a empresa. Então, como que a empresa vai gerir isso? Eu vou dar 2 exemplos aqui, vamos ver se ajuda a trazer para a realidade que a gente está vivendo nesse tempo de crise, então, né?
Eu estava vendo no jornal, não sei se foi ontem ou hoje, ô Samara, que alguns frigoríficos do oeste do estado fecharam as portas, né, encerraram ali momentaneamente as atividades, e porque houve um foco ali de Covid entre os funcionários, né? Então você imagina o impacto disso, ter que fechar uma unidade fabril ali de suíno ou de aves, né? Impactando diretamente na empresa, no faturamento da empresa e de todas as pessoas, todos os agricultores que vendem para essa empresa, né? Então, aí uma cascata de problemas que, por um risco desse que a gente não imaginava, potencialmente, né, se leva a empresa a ter todas essas problemáticas a serem solucionadas, né? Então, Sim. como que isso estaria nessa matriz de calor que tu comentas, né? Bom, como a gente estava falando, se a gente faz uma simulação de cenários e de a hora que eu faço o monitoramento desse risco, ele muda o grau de severidade dele, que nós chamamos porque ele vai de baixo, médio a alto e crítico. Então, um risco que aparentemente, há alguns meses atrás, ele nem estava no radar dessa organização, ele era um risco mínimo. Porque é aí que tá, Eu, eu acho que ele é um risco com baixa probabilidade de acontecer, mas se acontecer, os problemas são muito grandes, né? Vamos dizer assim. Exato. Estou vendo aqui, ó, por acaso estou vendo um comentário que é bem interessante. O risco de imagem, né, porque além de envolver o risco de saúde dos empregados, o risco de imagem, conforme a decisão que eu tomar, eu posso ter aí N outros riscos que afetam a minha organização. Certo. Então, de fato, se eu simulo, se eu estou monitorando, se eu simulo cenários, a gestão de risco ela é dinâmica, né? Assim como os demais processos na organização. Sim. Então, ela está muito relacionada à gestão de mudanças. Né? Então, eu posso ter que criar controles os quais eu nem tinha, não estavam no meu radar, no meu dia a dia. É, E ter essa visão também do impacto que eu, enquanto organização, tenho no meio em que eu estou inserido. E a gente está vivenciando isso enquanto nação também. Né? Acho que a administração pública, os governos, eles estão percebendo que não há nenhum país, nenhuma nação que ficou imune a essa questão. Então, a gente não está isolado. Né? Tem um autor israelense, um historiador israelense, tem alguns livros publicados, o Harari, Yuval Noah Harari. Eu comentava contigo hoje à tarde sobre ele, e ele fala que o isolamento hoje, para nós, a gente teria que voltar à idade da pedra, para que a gente efetivamente conseguisse se isolar. uhum. Nós estamos vivendo um momento em que estamos todos conectados. Uma ação minha individual tem um impacto não só no meu contexto. Então, a responsabilidade por assumir ou não determinado risco, por utilizar a máscara ou não afeta somente a mim. Afeta todo um contexto. Certo. Tá me vindo aqui outro exemplo, o fato de como pode haver esses impactos aí, como a gente precisa mitigar esses riscos, Samara, e daí eu falei dos frigoríficos, né? Na falta do funcionário para operar e para trabalhar, mas pode haver também uma dificuldade nas vendas, porque o potencial consumidor não está mais transitando. Pode haver um problema de uma empresa como a Eletrosul, se ela está desenvolvendo
em consórcio com alguma outra empresa, talvez linhas de transmissão ou até geração, não sei se vocês atuam na geração ou não, mas se para uma unidade dessa, que custa muito dinheiro, fazer uma hidrelétrica, alguma coisa desse sentido, o investidor vai ficar muito desapontado de ter o retorno de investimento dele postergado por algum tempo, né? E outra coisa que ocorre também, problemas talvez em licitações que deveriam estar acontecendo, como por exemplo, a nossa ponte foi descoberta, a gente aqui de Florianópolis, né? Que as duas pontes que nós utilizamos para fazer o trajeto para o continente, elas estão com problema, né? Então, num momento desse, em que deveria estar sendo feita uma licitação, talvez haja algum tipo de impacto nisso, né? Então, se a gente for parar para pensar, eu acho que não tem limite os impactos que um ambiente desse instável, né, pode trazer para a empresa. E daí vem, eu acho que essa é uma grande mensagem para a gente deixar aqui, essa expertise do profissional de administração de tentar antever, como estás falando, né, Samara, alguns potenciais impactos que fatores externos e internos podem ocasionar na empresa, né? É claro que ninguém vai ter a solução para tudo, mas um profissional que está acostumado a lidar com essas incertezas, ele vai poder, talvez, oferecer algumas soluções para minimizar o impacto disso tudo, né? Eu não sei se tu concordas com essa minha colocação ou não, mas tu poderias comentar em cima disso. Sim, Ingrid, e aí quando tu falas, né, dos impactos e até da questão dos investidores, existe uma questão que é o plano de continuidade do negócio. E a transparência das informações é muito importante nesse momento. Né? É o grau de confiabilidade que você também passa para o investidor, para os seus empregados, para o seu público de interesse. Então, o grau de confiabilidade, porque estamos todos cientes do que está acontecendo. A ausência de transparência, a ausência de informação e de um plano de ação, sim, pode gerar uma série de impactos negativos. Mas se eu já venho caminhando com um monitoramento de riscos, se eu tenho um plano de continuidade de negócio, se eu tenho planos de contingências, eu sinalizo que eu estou preparado, enquanto organização, para lidar com essas adversidades de uma forma mais profissional, de uma forma mais eficiente. O que a gente percebe, e aí também falando em termos de organizações e nações, é a ausência dessa liderança, a ausência dessa ação, dessa transparência, sim, prejudica muito o contexto. E aí pode impactar financeiramente, né? Porque se eu não inspiro confiabilidade enquanto empresa, se eu não sinalizo para o meu investidor que eu não tenho um fluxo de caixa, que eu não tenho um plano de contingência para lidar com esse período de isolamento, com a inatividade da minha produção, aí sim eu vou acabar tendo uma retração. Eu acho, me corrija se eu estiver enganado, Samara, mas eu acho que tu já desse uma pincelada, aí, uma pitada de integridade nessa tua fala, né? De compliance, Sim. né? E, inclusive, o CRA é signatário da rede de compliance catarinense, né? Visando a disseminação de boas práticas, né, de compliance. Tu sabes disso, tu participaste do lançamento desse programa, dessa rede. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa intimidade, dessa relação desses dois temas, né? Como tu está lidando com risco e tu apresentas Então, isso, tu mostras isso, como é que funciona isso de fato? Nesse momento, a gente tem quais são os grandes riscos, além desses financeiros e de produção, que a gente que está diretamente relacionado ao negócio das organizações, a gente vivencia os riscos cibernéticos, né, de ataques às nossas redes, as informações que nós estamos tramitando
com muitas pessoas trabalhando em home office. Então, a gente estamos muito mais suscetíveis e vulneráveis a esse tipo de crime, né, esse tipo de invasão, que enquanto organizações a gente tem, de certa forma, isso ambientalmente controlado, né, com as nossas redes de proteção. E o outro risco é o de integridade. Quando eu não tenho o meu empregado sob a minha tutela, sob a minha supervisão, né, sob o meu olhar, ou quando eu tenho os meus gestores, tomadores de decisão isolados, podendo estar efetuando reuniões ou contactando fornecedores, enfim, a gente tem visto muitos casos relacionados às compras públicas, infelizmente, nesse momento. Então, o risco de integridade também é um dos riscos aí mais emergentes, o que a gente está lidando de uma forma quase que diariamente e contando com a postura de cada um lá à frente do seu processo. Uma outra questão que eu queria aproveitar dessa tua fala sobre a questão do plano de continuidade de negócio, a tua imagem meio que congelou para mim, mas você está me ouvindo? Não é que eu tô parado mesmo. Tem uma pesquisa que foi realizada pela Deloitte. A Deloitte é uma das Big Four, são as grandes auditorias, né, mundiais aí, e ela fez uma pesquisa muito interessante, e um dos resultados, 76% das empresas disseram ter uma forma eficiente de gerir seus riscos. Porém, com o questionamento mais aprofundado, a Deloitte percebeu que dessas 76, só 30% fizeram os testes e treinamentos relativos a esses planos de ação, esses planos de contingência, colocaram efetivamente, implementaram essas ações, simularam cenários. Então o discurso é um e a prática é outra, é isso que Exato, porque uma coisa é eu ter ali a gestão de risco como mais uma ferramenta e não utilizá-la de forma efetiva, não utilizá-la para realmente tomar as decisões, para associá-la ao meu planejamento estratégico. Então, aí sim, se percebe que na prática o teste e o treinamento desses planos de contingência, ele efetivamente não acontece. Uhum. Então, eu tenho um plano e preciso colocá-lo em prática, testar, para que o dia que, de fato, esse risco se materializar, eu esteja preparado para. É aquilo que a gente estava falando lá no início. É uma ação preventiva. E a prevenção requer essa ação, né? Esse treinamento, esse teste. E se a gente não levar o guarda-chuva e chover, a gente vai se molhar, né? Exatamente. E a gente está terminando... Quanto tempo que a gente está aí? Desde que eu gostaria de falar. Eu estou até pensando em a gente começar a abrir aqui para as pessoas poderem perguntar. Samara, tu queres falar mais alguma coisa? Eu quero aproveitar essa questão que nós estamos falando de integridade para colocar algo muito interessante que eu li. Esse autor israelense, historiador, o Harari, ele fez um ensaio sobre esse momento que nós estamos vivenciando, e ele tem o ensaio dele faltam líderes para lidar com essa situação no momento. E ele fala de um valor muito interessante, que enquanto a gente não atuar cooperativamente, o livro dele é Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade. Então, ele fala que nós estamos vivenciando uma crise de ausência de confiança. Falta confiabilidade, não só nas nossas lideranças, mas entre nós humanos. E uma outra questão é a cooperação, que enquanto nós não percebemos isso, que a nossa atuação deve ser cooperada, que a gente deve estabelecer uma transparência, um diálogo entre nós, humanos, nós vamos enfrentar outros patógenos, como ele fala, e não
conseguiríamos vencer. Sempre vai Porque ser difícil, né? enquanto atuarmos isoladamente, enquanto a gente não compreender que a minha ação é em respeito a mim e aos demais, que eu não consigo sobreviver enquanto humano neste planeta isoladamente, a gente vai enfrentar outras ondas, outras crises, e vamos continuar patinando sem avançar, sem evoluir. Né? E é muito grave isso que ele coloca, porque de fato a gente vem percebendo uma carência de lideranças, e nós, como administradores, é o nosso cerne, a questão da liderança, da É gestão, verdade. em Até tem um termos de comentário do organização. administrador Evandro aqui falando, é verdade, o líder é aquele que arrasta pelo exemplo, pelas ações, né? E não adianta eu ter o discurso, e aí eu volto para o meu métier, que é a educação. Quem tem filho sabe que não adianta a gente falar e não atuar condizente com o nosso discurso. E isso se reflete também em termos organizacionais. Eu, enquanto líder, ou eu, enquanto colega de trabalho, eu, enquanto cidadão, se eu tenho um discurso que não é condizente com a minha prática, que não é em respeito aos demais, eu estou sendo incoerente, eu não estou sendo referência, não estou sendo um exemplo. Então, é muito forte. Samara, eu vou deixar aberto aqui para quem quiser fazer a pergunta e a gente continua batendo papo aqui, tá? Então, eu acho que tem uma questão aí do reforço, né? Quando alguém faz algo que não deveria fazer e não há esse controle, não há essa gestão de risco, não é detectado isso, passa desapercebido, talvez haja um reforço para que esse equívoco, esse erro ou até essa maldade continue sendo feita, né? Então, esse instrumento também de gestão de risco e controle, eu acho, no meu ponto de vista, queria saber se tu compartilha dessa opinião, ele é importante para não gerar esse reforço de se fazer algo indevido. É porque quando eu flexibilizo a regra, ela deixa de ser a regra e a exceção padroniza. Então, nós temos muitos mecanismos de responsabilização, só que, infelizmente, não se percebe ainda essa cultura da responsabilização. Aqui no Brasil, a gente ainda, não só no Brasil, mas a ausência de confiabilidade, de integridade, ela permeia outras nações também, mas toda vez que eu flexibilizo a regra, eu acabo, sim, legitimando um comportamento incoerente, né? Não condizente com essa regra estabelecida. Se eu tenho um código de ética, se eu tenho um programa de integridade, se eu tenho legislação, eu faço cumprir. E aí o controle está muito relacionado a isso. Se eu não tenho confiabilidade, eu acabo estabelecendo controles para garantir que esse risco de integridade seja amenizado. Então, se a gente tem exemplos corriqueiros, né, questão de perdas de produto por roubo em supermercado, ou a questão dos trens e metrôs na Europa, em que eu não tenho a cobrança do ticket, porque o meu índice de confiabilidade naquele passageiro, aquela cultura é uma cultura de integridade. Então, eu tiro por amostragem a conferência desses bilhetes de quem pagou ou não. Então, o controle está muito relacionado também à questão da ausência de confiança e a incerteza. Então, de fato, gestão de riscos, controle, integridade é prevenção. Ótimo. Bom, o conselheiro Arsênio também mandou um alô aqui para a gente, gostou muito do tema. E o Jean Abreu falou aqui que o administrador Bride é um grande professor. Mas, Jean, tu não tivesse aula comigo, Jean? Como é que tu sabe disso? Jean, bom te ver aqui também, tá? Oi. Eu queria aproveitar para a gente falar das iniciativas, né, que tanto o CFA quanto o CRA, e aí em parceria com o SEBRAE, estão realizando nesse período
da pandemia, né? Auxiliando as pequenas e médias empresas, o pequeno empreendedor. Acho que são iniciativas muito bacanas que estão acontecendo nesse momento. Então vamos lá, porque E a nós gente... temos mais 4 minutos. 4 minutos! Isso. E aí tem também, eu falei da pesquisa da Deloitte, no site da Deloitte, depois eu até posso passar o link. Isso é interessante. A Deloitte Bom. colocou 10 ações para as empresas diante de uma pandemia, são as recomendações. Está lá disponível na página deles, eu acho que é um link bem bacana, são várias orientações, né? É um pessoal que tem experiência em lidar com essa questão de gestão de risco, de crise, um pessoal que tem expertise na fiscalização, no controle. Isso é muito acho bom. Que é acho bacana, que a gente pode, acho que a gente pode que estão aí disponíveis, né? Pedir para o João Alfredo publicar isso no nosso Facebook, no site, enfim, aqui no Instagram, né? Acho que seria extremamente proveitoso. E tem tem uma outra iniciativa bacana também chamada covidradar.org.br, que é uma organização também não governamental que coloca lá várias informações, são portais que estão divulgando informações e cenários nesse momento. Então, para quem trabalha, né, com administração, para quem está à frente de organização, quem faz parte, ou também individualmente, são informações, são iniciativas aí que estão disponíveis, né? Então, são boas práticas que eu acho que convém a gente valorizar, estão disponíveis aí para todo mundo. Com certeza. Então, tens alguma mensagem final, Samara? Eu acho que a gente vai chegando... Só o meu e-mail eu posso dar. Tá. Uhum. Meu e-mail é sabernardino@gmail.com. Quem quiser fazer mais algum questionamento, quiser os links aqui que a gente passou, posso compartilhar, eu fico à disposição. E agradecer mais uma vez o convite e de estar fazendo parte aqui de mais essa iniciativa do CRA, junto contigo, que é uma pessoa que eu me sinto bem à vontade, a gente compartilha de diversos valores e acredita, né, na nossa profissão e busca fazer aí o melhor para que a gente possa conduzir as organizações do nosso país, né? Os administradores estão nos 3 setores, né? A gente move esse país. Então, acho que a gente tem aí uma força de atuação grande, né? E que a gente consiga valorizar esse trabalho. Com certeza. Bom, eu só tenho que agradecer, Samara, esse bate-papo precioso aí para os administradores, né? Como eu falei, estudantes, tecnólogos, empreendedores, todo esse público que está antenado e precisa da gestão para desenvolver o bom trabalho. Então, te agradeço imensamente pela confiança e por esse serviço prestado ao Conselho Regional de Administração. Quero agradecer aqui também, fazer menção à conselheira Isabela, que participou bastante aqui. Eu não consigo falar tanto, porque às vezes passa rápido aqui, mas o conselheiro Manuel também consegui ver aqui. Então, agradeço a todos que participaram, mais uma vez ao João Alfredo e o setor de DI lá que fizeram esse convite. E espero que as pessoas que aqui estiveram possam tirar proveito disso e que elas sejam instigadas a pesquisar mais sobre o assunto para daí buscar de fato uma ferramenta para a empresa, né? E desenvolver, nem que seja agora, nesse momento, mas começar a desenvolver uma ação nesse sentido, na gestão de riscos e posteriormente passar aí para compliance também e trabalhar nessa área, né? Então é isso, muito obrigado, Samara. Eu vou desligar aqui para que a gente possa gravar essa live, tá bom? Boa noite para todos, cuidem-se, previnam-se e até breve. Um abraço, obrigada. Tchau.